Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que privilégio estarmos mais uma vez diante da Palavra de Deus, num tempo difícil, mas um tempo muito propício para nós aprendermos mais do Senhor, para sermos alimentados, né? A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que privilégio! Nós precisamos dela todos os dias. E hoje eu quero convidar você nessa aula. Nós estamos na aula de número 20. Você pegue a sua Bíblia, seu caderno, seu smartphone, se assente, não permita ser distraído por nada. Vamos pedir isso ao Senhor, que Ele nos dê luz, como nós falamos na aula passada, né? Que nós possamos ter luz, lucidez no nosso entendimento e aprender e ter essa revelação capaz de mudar a nossa vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos diante da mesa, a mesa onde o alimento foi colocado. Pai, nós temos fome de Ti. Nós queremos Te pedir, amado Espírito Santo, revela-nos, dá-nos a graça de podermos experimentar, de podermos comer esse alimento e que esse alimento produza a vida de Jesus em nós. Nós oramos e nos expomos à verdade que liberta a nossa vida. Fica à vontade no nosso meio. No nome de Jesus, amém e amém. Na aula passada, nós falamos sobre sermos luz. Então vamos lembrar que nós estamos estudando o Sermão do Monte e ele tem várias partes. Uma parte fala da constituição do reino dos céus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Fazemos parte, portanto, do reino de Deus. Nesse reino, as regras são diferentes, os padrões são novos, são diferentes. Esses padrões, onde foram inseridos, onde foram colocados ali, foram expostos ali no Sermão do Monte, que é a constituição do reino de Deus. Essa constituição também é dividida em partes. Então, a primeira delas, como nós já falamos, os primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, fala do Sermão do Monte, fala da natureza dos cidadãos do reino. Veja, Deus não nos transportou fisicamente de um lugar, né? Ele não nos mudou geograficamente apenas de um reino para o outro, mas Ele muda a nossa natureza. Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne dentro de nós. Deus mudou dentro de nós as disposições e tudo mais. Ele mudou a motivação do nosso coração. Isso não significa que agora a gente é perfeito, né? Mas que agora a gente não gosta mais de muitas coisas que gostávamos, né? De coisas que a gente fazia, mas agora espontaneamente essas coisas passam a nos incomodar. Nós fomos contaminados com o santo vírus da vida de Deus, né? Hoje nós estamos diante de um vírus, né? A humanidade toda, né? Estamos em isolamento, mas muito mais poderoso é o santo vírus das boas notícias da salvação. A vida de Deus entrou dentro de nós, nós nascemos de novo e essa vida é uma natureza. Natureza é aquilo que nos impulsiona a fazer as coisas sem a gente pensar, sem calcular o preço. A gente faz espontaneamente porque é uma natureza dentro de nós. Essa natureza nos faz abandonar o pecado, a mentira e nos coloca fome, sede de buscar a vontade de Deus, de andar em amor, de andar em retidão. Essa natureza é o próprio Deus habitando dentro de nós. Você carrega
Deus dentro de você. Olha que maravilhoso é isso, que Deus nesse mundo se derramou dentro de nós, como se derramou o nosso Senhor, né? Veja, se Maria é santa porque carregou Jesus 9 meses, né, em seu ventre, nós também somos santos, porque carregamos Jesus dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, há muito mais anos do que ela, né? Eu carrego há muitos anos, e você, né? Você tem carregado talvez há meses, há 5 anos, há 10 anos, não importa, você está carregando. Então, de Mateus 5, do versículo 1 ao 12, nós falamos da natureza do povo de Deus. Em Mateus 5, do verso 13 ao 16, nós falamos da influência do reino, quando Jesus faz essa analogia de que somos o sal da terra e a luz do mundo. E vamos prosseguir. Vamos ler dos versículos 17 ao 20, que diz assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Agora observe o versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Uau! Esse texto nos fala muito do reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus aqui não é o céu, porque o céu está relacionado com salvação, com vida eterna, né? Com a graça. Salvação é um dom gratuito. Se nós lermos Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então veja, o reino dos céus que o texto se refere não é salvação. Veja, o reino, ele tem 3 aspectos, anote aí. Primeiro aspecto é a aparência. O reino dos céus é semelhante a algumas coisas. Nós estudamos isso. No início do capítulo de Mateus 13, nós vimos algumas parábolas. E elas começam dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. É semelhante a uma mulher que colocou o fermento na farinha. A semelhança do reino é tudo aquilo que parece com o cristianismo. Mas muitas vezes, ter aparência não significa ter a realidade. Vocês estão entendendo? O segundo aspecto que nós precisamos deixar claro é sobre a realidade. Então, o primeiro, a aparência, o segundo, a realidade. Jesus disse aos seus discípulos que o reino dos céus estava dentro deles. O reino dos céus está dentro de nós. Já é chegado o reino dos céus, quando ele falava aos seus discípulos. Por quê? Porque quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o reino dos céus começa a habitar em nós, está dentro de nós. Hoje o reino dos céus não é visível, ninguém pode dizer, ele está ali, porque Jesus não está aqui, né? Ele não está aqui. Naquele tempo ele disse, o reino de Deus é chegado a vocês, quer dizer, eu estou aqui, né? Mas para nós, significa que ele está dentro de nós, ele não é visível, mas o Espírito Santo nos foi dado. Portanto, só os filhos de Deus têm essa realidade. Mas, num próximo aspecto, e no terceiro aspecto vamos falar agora, nós também podemos falar que o reino dos céus virá. Quando ele virá? Então, o terceiro aspecto fala da manifestação. É o dia em que Jesus voltará.
E todo olho vai ver com seus próprios olhos. Ele virá sobre as nuvens com seus anjos e virá para reinar sobre a terra. Quando isso acontecer, então será a manifestação do reino dos céus na terra. Será no futuro. Não sabemos quando será, mas ele virá para reinar 1000 anos sobre a terra. Uau! Então, 3 aspectos: a aparência, a realidade e a manifestação. Vamos prosseguir o nosso estudo hoje. Mateus 5, versículo 17 diz assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, o que significa abolir? É o mesmo que revogar. Em algumas traduções traz revogar, né? Declarar sem valor. Abolir, revogar. Quer dizer, Jesus está dizendo, eu não vim declarar sem valor a lei e os profetas. Jesus está dizendo, eu não vim anular a lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés? Os 10 mandamentos. Porque ela é eterna. Jesus, ao contrário, ele disse, eu vim exceder. Eu vim para ir além. O padrão de Deus agora não é mais a lei. A lei se tornou pouco para Deus. Ela não é mais um modelo referencial. Uau! Se a lei se tornou pouco, meu Deus. Olha o que diz um pouco mais adiante no versículo 22 de Mateus. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Raca significa idiota, né? Significa louco, burro, né? Um xingamento, né? Jesus diz, a partir daqui, vocês ouviram o que a lei dizia a vocês. Não matarás. Não matarás é a lei. Jesus, porém, diz, além de não matar, ele está dizendo assim, todo aquele que se irar contra o seu irmão, está matando o seu irmão e será réu, ou será sujeito a julgamento. Uau! O que é mais difícil? Não matar ou não se irar? Antes você podia se irar, gritar, ficar com muita raiva, desde que você não matasse. Agora não serve mais esse padrão para Deus. Ele está olhando o nosso coração. E se no seu coração você desejou a morte, você matou, você é um assassino. A lei humana não condena você por uma intenção de coração. Mas no reino dos céus, Deus não olha a aparência, ele vê o coração. Para o cidadão do reino, não é preciso falar que ele não pode matar. Se só ficar irado, já matou no coração. Nós estamos em um nível agora, em outra lei, em outro padrão. É isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente prega sobre a graça, sobre o perdão de Deus, né? O amor incondicional de Deus, as pessoas acham que elas podem ver como elas quiserem. Não. Olha o que Jesus está falando. Você foi salvo e agora você tem uma caminhada. Agora você está indo rumo ao reino. E você precisa saber que os cidadãos do reino excedem em justiça. Eles já não agem mais somente por uma lei. Eles agora têm o próprio coração de Deus. E eles podem se irar, mas ao se irarem, eles já se retratam com Deus. Eles não são hipócritas como os fariseus eram, que xingavam, que odiavam as pessoas, mas condenavam os que matavam. E o que diz a Bíblia nos versículos 27 ao 30 de Mateus 5, um pouco mais adiante, Mateus 5, 27 a 30. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o,
e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado ao inferno. E se a tua mão direita se escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Uau! A lei está dizendo, não adulterarás. Porém, Jesus disse, todo homem que olhar com intenção impura já adulterou com ela. E o que é mais difícil? Não adulterar ou nem olhar? Né? Meu Deus, na lei, desde que você não fosse para o motel com uma mulher, estava tudo bem, ou com um homem, né? Você podia comer com os olhos, ficar babando, né, numa mulher. Mas agora, a questão não é mais o ato físico, é uma questão interior, de ser puro ou impuro diante de Deus. Então, você começa a entender os padrões do reino dos céus. Compreende os princípios da palavra de Deus? Não fique tão preocupado em decorar, né? Eu fui educada e fui ensinada a decorar os 10 mandamentos, né? Mas você precisa aprender a compreender os princípios, os caminhos pelos quais Deus age. Há um princípio novo em operação no reino dos céus, e esse princípio é exceder. Marque essa palavra, exceder. Você foi chamado a exceder nas boas obras, né? Boas obras como as outras pessoas fazem, muitos fazem, mas Deus está falando, eu tenho chamado a exceder. Veja, e não é possível que a gente seja capaz a exceder se não for obra do Espírito Santo em nós. Não é mérito em nós quando eu excedo, né? Não é mérito em nós quando eu deixo de falar palavrões ou quando eu deixo de mirar com os meus irmãos. Não é mérito meu, porque eu em mim mesma não consigo, é impossível. Se é impossível cumprir a lei, muito mais impossível é exceder a lei. Por isso o padrão do reino de Deus é para aqueles que são cheios do Espírito. Olha o que diz o versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus, né? Vamos falar acerca de dinheiro. Uau! Vamos quebrar alguns argumentos sobre dinheiro. Vamos falar a respeito do dízimo. O dízimo é antes da lei. Abraão entregou seu dízimo a Melquisedeque, mas ele também é da lei. Seguindo o mesmo princípio, vamos aplicar o princípio aqui. Ouviste o que foi dito, darás o dízimo, 10% de toda a sua renda. Jesus, porém, nos diz, quanto temos que dar agora, então, Senhor? Ele está nos dizendo hoje. Talvez você faça essa pergunta. Bom, pastora, se o dízimo é da lei, e Deus está dizendo que nós devemos exceder, quanto eu devo dar hoje? Estamos preocupados só com a obediência da lei? Nós damos os 10%. E se temos dificuldade de dar os 10%, que é o padrão da lei, como nós vamos conseguir exceder no reino de Deus? Uau! Se você tem dificuldade em tirar o 10%, que é o padrão da lei, como você vai exceder no reino dos céus? A lei passou a ser pequena para nós, porque no reino de Deus, ela excede. Mas se não queremos dar nem os 10%, que é a medida da lei, como daremos no reino? Veja o que diz versículos 38 ao 42 de Mateus 5. Ouviste o que lhe foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. A lei diz, olho por olho, dente por dente.
Jesus, porém, diz: ore por aquele que te persegue, pelo seu inimigo. Se alguém te ferir na face, dê a outra para ele feri-la também. Se alguém quer que você empreste dinheiro para ele, dê ao invés de emprestar. Jesus excedeu. Darás o dízimo de toda a tua renda. Eu, porém, vos digo, dê aquilo que eu pedi para você. E ele pode pedir 11%, 12%, 30%, 40%, 90%. Ele pode mesmo pedir para você tudo? Ele pode pedir outro valor? Ou você é irredutível com a relação a dinheiro? Você é daquele que diz: Deus não precisa de dinheiro. É verdade, meu querido, ele precisa do seu coração. E se o seu coração está no dinheiro, Deus vai pedir tudo para você. Não é mais uma questão de cumprir uma regra, uma norma, uma lei. É uma questão de exceder. Há muitas pessoas dizendo: eu não mato, eu não roubo. Isso já é muito bom para ser um cidadão desse mundo. Não fumar, não se drogar, não trair, adulterar, divorciar. Mas para cumprir a justiça do reino tem que exceder. No reino tudo excede. Nosso Deus é um Deus de nobreza e Ele nos convida para o padrão da nobreza celestial, a nobreza do reino. Mas no versículo está escrito que Jesus veio cumprir a lei. É verdade, Jesus cumpriu a lei. Ninguém poderia cumprir a lei completamente. Os 10 mandamentos era apenas um resumo de mais de 600 mandamentos. Hoje não precisamos mais guardar esses mandamentos. A palavra de Deus diz que há uma voz indicando o caminho. Não é preciso decorar os mandamentos. Na hora de cumpri-los, você vai saber o que fazer pelo Espírito de Deus que habita em você. Muitos gostam de regras, né? A gente ouve muito isso. Pode beijar, pode ouvir música do mundo, pode ir no cinema, pode tatuar, pode usar a caveira. O fato é que quando a gente pergunta, a gente já sabe a resposta. A lei, você precisa entender isso, é composta de 3 partes: mandamentos, juízos e ordenanças. Mandamento era o princípio da lei, é o espírito da lei, é o que dizia em regra geral: não matar, não prostituir, ofertar, dizimar. Juízos é aquilo que, se você não cumprisse o mandamento, tinha uma punição. Quem matou tinha que morrer. Morrer era o juízo. Se só um dente do seu inimigo você quebrou, só um dente seria quebrado em você, né? Olho por olho, dente por dente. Mas ninguém cumpre a lei. Ninguém mata seu filho por apedrejamento quando ele é rebelde. A lei dizia isso: se seu filho está sendo rebelde com você, vai fora da cidade, leva o seu filho, leva os anciãos e apedreja até a morte. Ele tem que morrer. Veja, só Jesus cumpriu a lei. Cumpriu também os juízos, ou seja, tudo que eu e você deveríamos sofrer por ter quebrado a lei, Jesus sofreu em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele aguentou o juízo, a condenação dos nossos pecados em nosso lugar. E aí tem as ordenanças, que são as práticas religiosas. Então, naquele tempo existia o templo, os sacrifícios, as ofertas, os sábados, as festas e o sacerdócio. Jesus cumpriu tudo isso, porque tudo nessas práticas remetiam a Cristo. Oh, glória! Jesus cumpriu tudo isso. Isso era apenas um símbolo, as figuras que o representavam. Ele era o sacerdócio perfeito, ele era a oferta, ele era a festa, ele era o sábado, o cordeiro imaculado sem pecado. Hoje, nós somos o templo de Deus. Deus habita dentro de nós agora. Tudo naquele tempo apontava para Jesus e tudo se cumpriu nele. Hoje ninguém mais tem que matar bode, cordeiro, sacrificar, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus, que já foi sacrificado em nosso lugar. Seu sangue nos cobriu e agora não precisamos mais fazer a expiação pelo sangue dos animais. Por isso Jesus está dizendo: eu não vim para revogar, anular. Eu vim para cumprir. Eu mesmo sou o cumprimento da lei. Eu sou a pessoa que vem cumprir a lei. E nós devemos então cumprir a lei hoje. Hoje nós não precisamos cumprir a lei, mas acabamos cumprindo. Por que a gente acaba cumprindo? Porque o Espírito Santo naturalmente nos leva a obedecer, sem esforço.
Olha o que diz os versículos 19 e 20 de Mateus 5. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Olha o 20, é o 20. Hoje é o 20 que veio para nos incomodar, né? Para nos influenciar. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então veja, ninguém é salvo por cumprir a lei, ou por exceder o mandamento da lei. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas depois de salvos, temos um caminho estreito para andar. O caminho de exceder a justiça dos fariseus. Se damos somente o dízimo, ou se somos somente dizimistas, não fazemos mais do que um fariseu fazia. E Jesus disse, se nossa justiça não for superior, se ela não exceder, não haverá recompensa e não reinaremos com o Senhor, porque não estaremos fazendo nada demais, nada que uma pessoa qualquer não possa fazer, nada que um fariseu hipócrita não fazia. Se perdoamos somente aqueles que se desculpam, aqueles que reconhecem que erraram contra nós, que justiça há? No mundo é assim, o mundo é assim. O cara fica assim, então alguém fez muito mal para ele. Ele fala, eu tenho que perdoar, né? Eu vou ter que desculpar. Eu só vou desculpar se essa pessoa vir me procurar. Daí a pessoa vem e ele fala, tá bom, eu perdoo. Uau, isso todo mundo faz. Mas se você for traído e perdoar, sem que a pessoa reconheça o quão mal ela foi com você, aí você cedeu. Porque isso foi o que Jesus fez. Jesus não esperou a retratação de ninguém para perdoar. Lá naquela cruz, no maior nível de dor, abandono, solidão, de tudo e de todos, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, se você perdoar, independente de retratação, eu vou perdoar quando a pessoa mudar de vida. Você já viu as pessoas falando isso? Ele precisa mudar de vida. Não, você perdoa. Há muitas questões envolvidas nisso, né? Mas o perdão tem que ser liberado. Instantaneamente, Senhor, com dor, morrendo por dentro, eu perdoo. A questão da convivência são outras questões, né? Há muitas questões envolvidas, né? Mas perdoar, um perdão incondicional é para quem excede. Né? Uau, isso é tremendo, né? Adulterar fisicamente, mas eu não adulterei com ela, mas você vive com as mensagens no celular, falando com essas mulheres, vive com um olhar impuro, vive se masturbando, ou vive sonhando, tendo fantasias eróticas. Uau, meu querido, você precisa exceder, né? Exceder. Exceder fala de pureza no coração. Não significa que você nunca vai ser tentado, não é isso. Mas é que você vai reconhecer diante de Deus o quão mal é você e quanto você precisa dele. Se queremos reinar com Cristo, manifestando o seu caráter, sua natureza, sua influência, temos que exceder em justiça, a justiça dos fariseus, exceder a sua justiça, né? Essa é uma palavra muito profunda, que só aqueles que já são salvos, que já nasceram de novo, são capazes de entender. O mundo diz assim, você vai dar dinheiro na igreja? Você vai pagar sua mensalidade na igreja? Não, nós não pagamos mensalidade, nós não pagamos dízimos, nós excedemos. E eu quero desafiar você a exceder nos seus dízimos, nas suas ofertas, especialmente nos momentos de crise, porque são nesses momentos que Deus também excede em sua bondade para conosco. Amém, querido? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de todo o coração, nós te adoramos pela tua bendita palavra. Que palavra gloriosa, que luz, que revelação. Com muita humildade eu quero te pedir, capacita-nos a obedecer, capacita-nos
a que essa palavra, essa semente gere frutos, mudança de vida na nossa vida. De fato, nós queremos reinar contigo em realidade, na realidade, Senhor, manifestando o Espírito de Deus em nós. Ajuda-nos, Senhor, de todo o coração, esse é o meu clamor, ajuda quem está me ouvindo, traz luz, traz revelação, livra-nos do julgamento dos nossos irmãos, porque quando nós excedemos, nós somos tentados a julgar os demais. Livra-nos disso, Senhor, que o teu amor e a tua maneira de proceder uns com os outros seja realidade nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Essa é a aula de número 20, compartilhe a aula, deixe seu like, vamos estudar, se necessário for, reveja, reouça a palavra, para que nós possamos crescer juntas no nome de Jesus. Amém, querido? Até a próxima aula, Deus abençoe muito a sua vida.